público, promovido pela Prefeitura de Barra do Corda, através da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Programa de Avanços na Educação, PAE. O nosso cronograma da semana já foi disponibilizado, e essa semana vamos ter aulas terça, quarta e quinta, né? Hoje, com o professor Cláudio Souza, com os conhecimentos pedagógicos. Dia 19, com a professora Joseilza Lima, língua portuguesa. E no dia 20, temos o professor Gilberto Teixeira, com raciocínio lógico, matemática. Estamos ao vivo pelo canal CEMED Barra do Corda Oficial e o canal Web BDC. Seja bem-vindo, professor Cláudio Souza. Obrigado, Fabíola. Obrigado, colegas aí dos bastidores. Boa noite, colega dos bastidores. Boa noite, Odaí. Boa noite, meu amigo Cacique. Boa noite, Gilson, Tiago. Boa noite, concurseiros, né? Nossos candidatos aí, nossos postulantes a essa tão concorrida e tão almejada nomeação, né? Essa matrícula de professor, que significa uma estabilidade, que vai dar uma tranquilidade. E nesses momentos de pandemia, nesses momentos de crise que vivemos, só o fato de pensar isso já deve servir como uma motivação muito importante, né? Hoje nós estamos preparados aqui para o nosso segundo encontro. Tivemos um primeiro encontro onde fizemos uma abordagem introdutória sobre o iluminismo, a pedagogia iluminista, o pensamento moderno, né, pensamento pedagógico moderno, onde tivemos a oportunidade de falar da pedagogia do iluminismo com foco naquelas 3 linhas que nós colocamos, enciclopedistas, a pedagogia de Rousseau e a pedagogia de Immanuel Kant. Hoje nós vamos partir para uma temática um tanto quanto mais próxima, vamos dizer assim, das avaliações que se aproximam e que nós teremos que fazer, das provas que se aproximam e que nós teremos que fazer, que são as nossas provas do nosso concurso, né? Então, esse conteúdo em si, ele é mais cobrado, ele é mais abordado do que o conteúdo anterior, como eu falei naquele momento específico, que não era um conteúdo tão cobrado, mas que ele era básico, fundamental para que nós pudéssemos entender discussões posteriores que estão vindo, né? Hoje nós vamos falar das tendências pedagógicas, primeiro falando das teorias de aprendizagem, né? Vamos falar das teorias da aprendizagem e das tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas talvez seja um dos temas, um dos assuntos mais recorrentes em provas de concurso na área da educação, né? Sempre se coloca o conhecimento do aluno, do candidato à prova, em cima de alguma questão ou de algumas questões relacionadas com essa temática, e que é muito importante e muito necessário que nós possamos nos apropriar dessas informações e desses conhecimentos para que possamos conseguir êxito nas nossas provas, né? Nós vamos começar, no entanto, falando das teorias de aprendizagem, que dão um embasamento teórico, que vão nos dar uma solidez mais necessária para que a gente possa entender, de fato, o que são as tendências pedagógicas e como elas se ramificam, como elas se dividem, e como nós podemos, que características, que aspectos nós devemos observar para que possamos diferenciar uma das outras. O grande problema, a grande dificuldade dos candidatos que fazem concursos na área de educação é justamente porque, às vezes, não tem um conhecimento suficiente, não estudou o suficiente, e acaba misturando elementos de diversas tendências, né, citando especificamente esse conteúdo de tendências, né? Você, às vezes, mistura o que é tendência liberal com tecnicista, ou às vezes você mistura crítico social dos conteúdos com pedagogia libertária, enfim. Para que esses erros não aconteçam, né, erros que eu classificaria como primários não aconteçam, faz-se necessário que nós tenhamos todo esse embasamento, todo esse conhecimento, que não virá dessa aula nem das próximas que vamos dar. Claro, isso aqui, como eu disse na aula passada, vou frisar em todos os momentos, é uma orientação. Isso aqui faz parte do processo. É um momento importante, porém, a complementação
né, a consolidação dessas aprendizagens, desses esboços de informações e de aprendizagem que nós estamos trazendo aqui, vai acontecer quando cada um buscar mesmo, naqueles momentos que reservou para o seu estudo, trazer esse aprofundamento, ok? Eu tive olhando algumas perguntas, não tem como a gente olhar lá no canal as perguntas no momento que a gente está ministrando, mas depois eu fui olhar o vídeo e vi alguns questionamentos. E surgiu alguns questionamentos em torno de questões. Por que não foi disponibilizado questões da banca ou de outras bancas abordando o tema que nós tínhamos discutido? Bom, cada um tem uma forma de proceder. Claro que o estudo das questões é fundamental, tem que existir, tem que acontecer. Porém, eu acho que essa ideia, essa prática, essa ação de estudar as questões, de simular, fazer as questões de um simulado, tentar respondê-las, tentar resolvê-las, eu acho que é uma iniciativa que caberia diretamente ao próprio candidato, certo? Claro que eu posso trazer questões, uma ou duas questões comentadas para a gente poder estar fazendo essas preparações. Desde já, eu digo para vocês que eu não acredito em macetes, em técnicas para melhor ler uma questão, para melhor tentar matar uma questão. Inclusive, eu abomino essa expressão, eu matei aquela questão. Não, ninguém mata uma questão porque a questão não está viva, né? Matar da ideia de que você fez algo assim, quase que por acaso, utilizando um procedimento que não é o procedimento correto, né? Então, eu não acredito muito nessas dicas, nesses macetes, nessas estratégias que fogem da necessidade de você ter um aprofundamento. Isso, para mim, tudo é desculpa para você não se aprofundar, não ler, não fazer aquilo que você tem que fazer, apropriar-se das informações. Então, eu acredito que esse estudo das questões tem que ser feito por vocês em um momento especial. Vocês devem reservar no cronograma de estudo de vocês um momento para vocês se dedicarem só a resolver essas questões. E resolvendo de forma consciente, sem olhar para gabarito, sem nada. Depois vocês vão pegar o gabarito e conferir, ver a pontuação, certo? Então, faz parte da preparação. Aqui, nesse momento específico, um pouco tempo que temos, com um rol de conteúdos imenso que nós temos aqui, que todas as vezes que eu olho para fazer uma seleção, para fazer uma aula, eu perco, assim, às vezes, horas tentando definir sobre o que vamos falar, quais recortes fazer. Então, nós temos pouco tempo para abordar essas informações. Eu acredito que nós devemos aproveitar da melhor forma possível, né? Vamos para o nosso tema de hoje, como eu disse, teorias de aprendizagem e tendências pedagógicas, né? Pode avançar. Bom, teorias de aprendizagem. Gente, eu falei para vocês na aula passada que em determinado momento do estudo das ideias pedagógicas, né, que envolve muito a questão psicológica, mais a partir do século, vamos dizer, a partir do século XIX, mais a questão filosófica, sempre, desde os gregos antigos, esse estudo ele sempre se fundamenta em teorias, né? Ele não acontece de forma abstrata, de forma esporádica, de forma descompromissada, de forma espontânea. A prática educativa ela tem que estar ancorada numa fundamentação teórica e sempre essa fundamentação, quase sempre, principalmente até o século XIX, ela era uma fundamentação filosófica, né? A partir do século XIX, com a inclusão da pedagogia, né, da psicologia, dos estudos de psicologia, da necessidade de se compreender a questão do funcionamento da mente do aluno, do comportamento, a partir então do século XIX é que a psicologia vem amparar e vem trazer esse subsídio importantíssimo para o desenvolvimento da pedagogia, né? Então, filosofia e psicologia dão o amparo e a fundamentação teórica para que a pedagogia possa, então, se tornar essa ciência tão importante que ela se torna a ciência do ensino, né? No entanto, essas suas proposições teóricas são fundamentadas sempre por conhecimentos filosóficos. As teorias de aprendizagem surgem dessa necessidade que se tem de se explicar justamente como é possível que o conhecimento no ser humano ocorra. Quais são os meios, quais são as formas, quais são as maneiras, como os seres humanos aprendem. Ora, a aprendizagem tem tudo a ver com o ensino, tem tudo a ver com a escola, portanto, tem tudo a ver com a educação. Estamos, portanto, no campo certo, no nosso terreno certo. Nós vamos discutir algumas teorias de aprendizagem que fundamentam as tendências pedagógicas que veremos na sequência, certo? São
são alguns slides, é uma aula mais densa hoje, significa dizer que nós vamos expor mais temas, mais assuntos, certo? E que a atenção tem que ser, como eu coloquei no outro momento, e coloco agora novamente, mais do que redobrada. Vão fazendo as anotações, vão fazendo os questionamentos para a gente responder, vai ser aquela mesma dinâmica, 1 hora, depois a gente para responder alguns questionamentos, respirar um pouquinho, tomar água, e depois nós retornamos até o final. Bom, vamos iniciar aqui. Teoria de aprendizagem. Eu selecionei 3 ou 4. A primeira é o empirismo, né? Nós selecionamos o empirismo, o inatismo, o comportamentalismo e o construtivismo. Foram essas 4 que nós selecionamos para que a gente entenda como se dá, como se processa o fenômeno de aprendizagem dentro da concepção dos pensadores, dos educadores, dos pedagogos que fundamentam essas teorias. Bom, a primeira é a teoria empirista, né, o empirismo. A palavra empirismo, vamos aqui pelo significado das palavras, a palavra empirismo vem da palavra latina emperia, que significa experiência, né? Experiência não é a experiência dos laboratórios, da mistura das fórmulas químicas, né? Não é esse tipo de experiência, não é o experimento científico. O conhecimento pela experiência é o conhecimento que nós obtemos pelos órgãos do sentido, né? São as informações que nós obtemos de maneira sensorial, utilizando os órgãos do sentido, ou seja, os órgãos visão, paladar, olfato, audição e tato, né? Então, esses órgãos é quem são as portas de entrada para as informações, para a captação das percepções que nós temos sobre o mundo, e essas captações vão ser processadas pelo cérebro, transformado em informação e posteriormente consolidada em conhecimento. A gente vai ver isso detalhadamente um pouco mais à frente, em outras aulas também. Bom, a corrente empirista fundamenta-se no princípio de que o homem é considerado, desde o seu nascimento, como sendo uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, e sobre esta folha vão sendo impressas suas experiências sensório-motoras. O conhecimento é uma cópia de algo dado no mundo externo, ou seja, é uma descoberta, e é nova para o sujeito que a faz. Portanto, o que foi descoberto já se encontrava presente na realidade exterior. Bom, nesse primeiro tópico, traz uma das proposições teóricas mais conhecidas, né, tanto na pedagogia quanto na filosofia, enfim, as formas de conhecimento. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da teoria da tábula rasa, né? Tábula rasa é a mesma coisa que uma folha de papel em branco, né? Porque antigamente, né, nesse período, as pessoas escreviam numa tábuazinha, a gente chama de tábua, né? Ou no interior, lá no nosso interiorzão, a gente chama de tauba, né? Tábua pequena, onde eram gravadas, as coisas eram escritas ali. Não? E rasa, porque não tinha sido, nada tinha sido escrito nela ainda. Né? Era uma tábua virgem, onde nada tinha sido escrito. Certo? Então, por isso que é o comparativo. É como se fosse uma folha de papel branco. A teoria da tábula rasa é de um filósofo muito conhecido, um filósofo britânico chamado John Locke. E ele cria essa teoria justamente para dizer onde ele diz o seguinte: ao nascer, ao surgir no mundo, o ser humano não traz nada gravado na sua mente. Não há nenhuma informação inata, não há nenhuma ideia formada, não há nada. Tudo vai sendo construído a partir do momento que ele entra em contato com o mundo que o circunda, né, com as pessoas, com o ambiente onde ele está inserido, e a partir então dessa interação, desse ser humano, ou seja, a criança com o mundo, é que essas primeiras impressões vão sendo construídas aos poucos, e ele vai passando a entender, com o passar do tempo, como as coisas funcionam, né? Essas primeiras impressões, portanto, são pontos de partida, são sementes, vamos chamar assim, para o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de conhecimento. Então, a teoria da tábula rasa vai nos dizer simplesmente isso: ao nascer, a criança não tem nenhuma informação na sua mente. Tudo vai ser construído a partir do momento das interações. O que é que isso significa? Significa que todo conhecimento é construído pelo ser humano a partir das experiências que ele realiza, daí o nome empiria,
Experiências essas sensório-motoras. E o que é que são experiências sensório-motoras? Aquelas justamente que são mediadas pelos órgãos do sentido, né? Então, ele começa a ouvir, ele começa a sentir o sabor, ele começa a ver, ele começa a tocar, e tudo isso vai fazendo com que o seu cérebro, a sua atividade cerebral vá sendo excitada, vá se movimentando, e passo a passo, claro que num espaço de muito tempo, de aí tem vamos dizer assim, o tempo, né, a cronometragem, as especificações, vamos dizer assim, e que não cabe para a gente discutir nesse momento, que não é uma aula de psicologia nem de epistemologia, mas a gente tem que entender justamente isso. Esse conhecimento para essa teoria se dá mediante o contato com o mundo. Não é demais dizer, portanto, que dentro dessa visão empirista, o ambiente no qual eu me encontro tem uma forte influência sobre a formação da minha personalidade e do meu conhecimento. Quando qualquer teoria fala de formação de conhecimento, nós estamos falando, não é apenas do conhecimento escolar, não é o conhecimento científico só, não é o conhecimento filosófico, é toda a modalidade de conhecimento, certo? Conhecimento do dia a dia, o aprender a falar, o aprender a caminhar, o aprender a se expressar, o aprender a responder a um estímulo, tudo isso é conhecimento, certo? E tudo isso se dá, segundo essa teoria, mediante essa interação que nós estabelecemos com o ambiente que nos circunda. Um ambiente, portanto, influencia na formação da nossa personalidade e na definição daquilo que somos, né? Então, nós podemos dizer, já antecipando, que o empirismo fundamenta algumas tendências pedagógicas importantes, como, por exemplo, a pedagogia tecnicista, que nós vamos ver, não sei se vai dar tempo da gente ver hoje, mas que está no programa para a gente ver hoje, certo? Lá no momento específico a gente vai explicar e vocês vão entender qual a ligação de uma com outra. Bom, e aí, no segundo tópico, ele fala do conhecimento como descoberta, né? O conhecimento como descoberta. O mundo já está ali, o mundo já existe, as relações do mundo já existem quando eu nasci. As leis, as regras, as normas. Então, o que é que significa dizer que o conhecimento é uma descoberta? Eu, a partir do momento que eu me conscientizo, que eu vou entrando em contato com o mundo por essas interações, eu percebo que há um mundo pré-existente, portanto, o conhecimento nada mais é do que descobrir a existência desse mundo com suas regras, com suas normas e como ele funciona. Certo? É por isso que se diz que o conhecimento é a descoberta que o sujeito faz do mundo que o circunda, e que esse mundo não é um mundo aleatório, ele é envolvido por normas e por regras, certo? As quais ele tem que obedecer, ele tem que aderir. Seguindo para o próximo tópico, para o próximo slide, nós chegamos agora aqui em uma outra teoria, que é a teoria inatista, né? O inatismo. Bom, nós podemos entender o inatismo como a teoria que está no extremo oposto do empirismo, certo? Pontos importantes da teoria empirista: o conhecimento se dá pela experiência, ou seja, pelos órgãos do sentido que fazem a mediação da nossa interação com o mundo. Não há nada gravado na mente humana, a mente é uma tábula rasa, ou seja, está em branco, e o conhecimento que vai ser escrito vai ser mediante as experiências, certo? E o ambiente influencia na nossa aprendizagem e na definição da nossa personalidade. São 3 pressupostos fundamentais para o empirismo. O que é que o inatismo vai nos dizer? Como eu disse, nós podemos entendê-lo só fazendo a oposição, é o contrário. É o extremo oposto, né? Inatismo refere-se à hereditariedade do sujeito. Suas características são determinadas desde o seu nascimento. A hereditariedade permite argumentar que o sujeito é basicamente bom, mal, racional, ativo ou passivo em sua relação com o meio. Presume-se nesta teoria que as propriedades básicas do sujeito, como a inteligência, a personalidade, motivos, percepções, emoções, existam pré-formadas desde o nascimento. Muito bem, de onde vem esse nome inatismo? De onde vem? E aí nós vamos também, é importante você entender as nomenclaturas, como elas se formam e de onde vem, para a gente poder ter essa fundamentação. Por isso que nós estamos fazendo esse momento. Como o empirismo vem de empiria, de experiência, que é de um filósofo britânico chamado filósofo empirista, que é John Locke,
Aí a palavra inatismo vem da teoria de um filósofo racionalista, ou seja, que era o principal rival de John Locke, que é René Descartes, né? Que é escrito Descartes, mas a pronúncia correta é Descartes. Nós vamos falar Descartes, né? Bom, René Descartes, ele fala o quê? Ele fala que o ser humano possui ideias inatas. Ideias inatas. Ideias inatas, o que é isso? O que são ideias inatas? Seriam ideias as quais o ser humano já traz no seu nascimento. Vejam só o primeiro ponto de contrariedade e de oposição. Para os empiristas, o ser humano não traz nada na mente, é uma folha de papel em branco. Para os inatistas, o ser humano tem algumas ideias. Não é que o ser humano nasce conhecendo, não é nada disso. Mas que há estruturas mentais programadas, preparadas, que há informações, vamos dizer assim, que são transmitidas, e se acreditava nisso, e isso antes de Piaget mostrar, a partir da sua teoria cognitivista, que isso era uma enganação, muita gente acreditava nisso, né, que nasce com essas ideias pré-fabricadas, pré-determinadas, e que o desenvolvimento do ser humano iria fazer com que essas ideias desabrochassem, né? Então, não há nada de especial no ambiente. O ambiente não influencia na aprendizagem, como na outra teoria que nós falamos. Aqui o que conta é a hereditariedade. É aquela tradicional filho de peixe é peixinho, né? O que conta aqui é a hereditariedade. É possível que nós tragamos elementos da nossa personalidade, do nosso conhecimento, do nosso ser, apenas por traços hereditários. Herdamos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos antepassados, como se diz no popular lá na casa de mamãe no interior, puxou ao pai, puxou para a mãe. Isso é inatismo puro. Quando você vê um menino muito danado, né? Esse menino é danado demais. Ei, menino que não se comporta, esse menino não quer estudar, e você, mas também é o pai que ele tem. É do mesmo jeito quando tinha a idade dele. Ou seja, isso é inatismo puro. Você está afirmando um pressuposto de uma teoria que diz que a carga hereditária é decisiva, é definitiva na constituição da aprendizagem do ser humano, né? Então, nós temos duas teorias agora, que nós vimos ainda agora, o empirismo que diz que o ambiente, que nós construímos o conhecimento, construímos a aprendizagem, construímos a personalidade a partir das interações que exercemos, mas o ambiente influencia nessa personalidade. E nós temos outra que diz que pouco nós podemos fazer, porque tudo ou quase tudo recebemos por uma carga hereditária, por uma carga genética, né? Então vejam só, o ser humano é colocado como um ser quase que passivo diante dessa possibilidade de aprendizagem. E é o que ele diz nesse último tópico, gente. Presume-se que nessa teoria que propriedades básicas nossas, como a inteligência, a personalidade, as percepções e as emoções já existem pré-formadas, e elas só se desenvolverão a partir do momento que nós também formos nos desenvolvendo, né? Fomos ficando mais velhos, falando de uma forma bem clara, mais velhos. Aí tudo isso vai desabrochar, mas que já estava conosco antes que nós nascêssemos, assim que nós nascemos, né? Bom, vejam só, portanto, são as duas teorias, vamos dizer assim, as duas teorias básicas de aprendizagem são as duas. Essas duas são as mais basilares porque elas estão em polos de oposição. Se você é um empirista, você pode acreditar que o ambiente influencia decisivamente na definição da sua personalidade e na sua aprendizagem. Então, você pode também chegar à seguinte conclusão: já que o ambiente que você vive, que você interage, influencia na sua aprendizagem, então, se você viver numa favela, por exemplo, numa comunidade, que as pessoas gostam de chamar de comunidade, né, cercada por traficantes, né, por prostitutas, por pessoas consumidores de drogas. Então, a chance de você se tornar um traficante, uma prostituta, um consumidor de drogas é gigantesca, é muito grande. Então, nós temos que ter cuidado com essas conclusões, porque o que dá a entender, se nós formos, vamos dizer assim, empiristas radicais, levarmos ao radicalismo essa influência do ambiente diante de nós podemos achar que isso pode acontecer. E muita gente acha. Isso está nos preconceitos da nossa fala. Eu digo nossa porque todos nós carregamos uma certa dose de fala preconceituosa. Está nas constatações que fazemos.
certo? Está nas ideias que temos, nas falas que nós, às vezes, de maneira quase que imperceptível, ou mesmo imperceptível, acabamos deixando transparecer. Quando, por exemplo, né, nada contra quem mora em determinado lugar, pelo amor de Deus, é só um exemplo, e que as pessoas falam muito. Quando fala assim, fulano de tal mora onde? Eu vou usar o meu bairro que eu moro, onde eu estou aqui agora, nesse momento. Mora lá no Tamarindo. Vixe, Maria, no Tamarindo, Ave Maria, lá tem isso, tem aquilo, lá só tem... Onde é que fulano mora? Não, mora lá na vila, não sei onde. Ave Maria, só tem bandido, só tem ladrão, só tem maconheiro. Quer dizer, já se cria um senão, né? Já se cria um ponto de interrogação e já se começa a pensar nessa pessoa como um possível ladrão, maconheiro, né? Por quê? Por conta do lugar que vive. Porque as pessoas acreditam, sim, que os ambientes influenciam naquilo que somos. E isso faz com que o elemento humano da nossa consciência seja totalmente desconsiderado. Vamos para frente, Gilson? Gente, isso aqui dá para a gente falar 3 dias, mas não podemos ficar só nesse. Aí nós temos, eu coloquei esse slide só para a gente entender que há uma oposição entre essas duas tendências. Podemos avançar. Chegamos numa outra, né? Essa aqui muito importante também, e eu peço a atenção de vocês, porque até a abordagem vai ser até mais ampla, nós precisamos entender também, porque esboços disso aqui nós vivenciamos nas escolas e vivenciamos no nosso dia a dia. Então, nós temos que compreender quando esses elementos fazem referência a essa teoria. Uma teoria, geralmente, ela faz afirmações que são tidas como verdades, certo? Então, eu afirmo que a aprendizagem se dá dessa maneira, né? Então, é por isso que é tão importante a gente conhecer essas tendências e essas teorias. Bom, essa teoria aí podemos chamar, ela pode aparecer para vocês, eu tive o cuidado de colocar a forma com que elas podem aparecer. Ela pode aparecer como associacionismo, né, quase não sai. Ela pode aparecer como behaviorismo, ou pode aparecer como teoria comportamentalismo. Eu posso dizer a teoria behaviorista, a teoria comportamentalista, e eu vou estar falando da mesma coisa, certo? São nomenclaturas diferenciadas que elas assumem, mas que elas fazem referência, elas são a mesma teoria, lidam com os mesmos objetos, portanto. Vamos então entender aqui um pouco dessa tendência, dessa teoria aqui. Essa teoria se baseia na similaridade das tarefas. A aprendizagem consiste em gravar respostas corretas e eliminar as incorretas. Um aspecto central do comportamento, como corrente associacionista, é ser contrária ao construtivismo de Piaget, que é a próxima que nós veremos. O comportamento tem sido definido como o conjunto de reações ou respostas que um organismo apresenta às estimulações do ambiente. Bom, vamos ver só esse primeiro tópico aqui. Antes, deixa eu explicar para vocês também o nome por que essa teoria tem esse nome, né? Vamos lá. Behaviorismo, a palavra behaviorismo, ela vem da palavra inglesa behavior, que significa comportamento. Que coisa, né? Só isso. Behaviorismo significa, traduzindo, numa tradução livre, comportamentalismo. É só isso. É a teoria, portanto, que vai lidar com o comportamento do ser humano mediante alguns estímulos, algumas provocações, vamos dizer assim, algumas situações que ele vai enfrentar. Vejam só que é bem diferente das anteriores que nós colocamos, certo? Essa aqui não vai falar de experiência, de ideias inatas, ela vai falar de comportamento, como o ser humano se comporta, como ele reage diante de determinadas situações que ele vivencia ou que lhe são impostas, certo? Vamos ver por aí, ok? Gilson. Avançando. Aí, beleza. Gente, ficou pequeno pra caramba essa letra, viu? Ficou muito pequeno. Vamos lá. Na concepção behaviorista, só dar uma pausa aqui, aquela mesma história que eu disse na primeira aula. Eu sei que não é bom, não é o recomendável do ponto de vista pedagógico, didático, o slide dessa forma, com muitos caracteres, com muitos textos. Eu sei que deve ser só uns 2 ou 3 em cada tópico.
2 ou 3 linhas em cada tópico, para facilitar a explicação e a visualização, mas eu fiz dessa maneira e vou continuar fazendo, justamente porque para que vocês possam usar esse material também para estudar, certo? Para que vocês possam estudar por esse material também, ok? Então vamos lá, na concepção behaviorista, educar-se, prestem atenção, seria estabelecer condicionamentos na infância. Skinner, gravem o nome desse rapaz, que é o principal idealizador, um dos principais dessa visão. Não é um educador, não é um filósofo, é um psicólogo. Aqui é uma teoria psicológica, viu? Certo? Skinner, um dos principais teóricos dessa corrente, em seus experimentos, observou que uma reação é repetida quando é seguida de um efeito agradável. O organismo tende a repetir a reação do efeito agradável, do efeito agradável. Este efeito, que ocorre após o sujeito apresentar uma reação, é chamado de reforço positivo. Vamos falar desses 2 tópicos, na sequência a gente lê e fala do terceiro. Presta atenção. O nosso querido Skinner, né, junto com outros, Pavlov, né, são os 2 mais conhecidos, eles batem nessa tecla da ideia da mudança de comportamento, levar o indivíduo a mudar o seu comportamento, ser um sinônimo do indivíduo aprender, de aprendizagem. E o que é que ele vai dizer? Os condicionamentos impostos ao ser humano na infância vão ser decisivos para que ele aprenda, ou seja, modifique o seu comportamento. Como assim? O que ele diz aqui, educar seria apenas estabelecer esses condicionamentos na infância, né? Por quê? E aí entra essa ideia dos condicionamentos e entra a ideia do reforço positivo. Se nós, na fala de Skinner, se nós criarmos condições, se nós impormos à criança, impormos ao nosso aluno, né, estabelecer a ele condicionamentos que o levem a se comportar de determinada maneira, usando para isso a ideia do reforço, nós conseguiremos êxito nessa mudança de comportamento e, consequentemente, na aprendizagem. Focalizar uma coisa. Mudança de comportamento e aprendizagem para os behavioristas é a mesma coisa. Como assim? E o que é o reforço? O que é que ele quer dizer quando ele fala de reforço? Será que é uma aula de reforço? Uma aula complementar após o horário normal de aula? Não tem nada a ver. Eu vou explicar para vocês apelando para a chamada pedagogia do exemplo. Eu vou exemplificar. O reforço tem a ver com a questão do condicionamento, né? Vamos lá. Você pode ser o reforço positivo ou negativo. Vamos falar do positivo. Você quer que uma pessoa se comporta da maneira X. Você quer que ela mude esse comportamento e passe a se comportar da maneira Y. Né? E aí, o que é que Skinner diz? A gente pode utilizar a teoria do reforço, ou seja, premiando, oferecendo um prêmio ou oferecendo uma punição, caso ela não realize aquela tarefa. Aí nós temos o reforço positivo e o negativo. Você diz, menino, se tu passar de ano, eu vou te dar o celular que tu quer no final do ano. Né? Se tu passar no final do ano, eu vou te dar o celular que tu estava me pedindo. E aí o menino se esforça, bota na cabeça aquilo, eu quero o celular, eu vou. Aí o menino passa a se interessar, passa a assistir as aulas como não assistia, passa a fazer as atividades, passa a ir bem na escola. No final do ano, ele conseguiu a sua aprovação. Né? E ganha como recompensa o reforço. A partir do momento que ele recebe o reforço, Skinner vai dizer que aquela aprendizagem, aquele comportamento vai ser reforçado, ou seja, ele recebeu o prêmio que lhe foi prometido, então ele vai procurar a desenvolver aquela ação que levou ele a ganhar o prêmio, ou seja, o estudo, a aprendizagem, por quê? Porque o resultado para ele foi extremamente positivo e ele teve um prazer individual, ele se satisfez, né? Esse é o reforço positivo. Mas eu prefiro o reforço negativo, né? E eu já não tenho nenhuma vergonha de dizer que já fiz e que se precisar faço até hoje, né? Eu sou pai, né? E se precisar faço até hoje. As pessoas que me conhecem mais próximo, professora Elisete, não sei se ela está assistindo, professor Daí,
que é meu amigo quase de infância, eles sabem das minhas concepções, das minhas ideias. Eu prefiro o reforço negativo. Menino, se tu não passar no final do ano, tu leva uma pisa, mas uma pisa tão grande, eu vou tirar teu videogame, eu vou tirar teu celular. Quer dizer, já é, já é uma inspiração, já é uma imposição ao contrário. Eu não vou premiar o comportamento dele. Eu vou punir. Reforço negativo. E aí, por medo, por pressão, por não querer levar esse prêmio negativo, surte o efeito também. Não importa, o que importa é o que levou aqueles indivíduos a mudar o seu comportamento e, consequentemente, aprender. Gente, é uma teoria extremamente polêmica no que diz respeito às concepções contemporâneas e pós-modernas de educação. Isso recebe muitas críticas, né? Isso recebe muitas críticas. Veja só, né? E pode ser até que eu seja criticado por isso que eu acabei de falar, né? Olha, as meninas, se tu não passa, claro, com uma força de expressão, mas já fiz, né? E funcionou. E nós temos que parar com esse, tem muito mimimi, nós temos que parar com isso, né? Quem sabe educar os filhos da gente é a gente mesmo, né? E claro que sem extrapolar, sem nada, mas a gente tem que saber que falta muita ordem, muita disciplina para que as coisas funcionem em casa, na escola, em todo lugar, certo? Bom, então entendamos isso. Essa é a essência, é o cerne dessa teoria, ok? Vamos lá. Avançando, ainda tem mais coisa dessa teoria. Gente, isso aqui é só uma introdução. Vamos lá. Aprendizagem e reforço comportamental. Skinner conceitua os reforços como eventos que tornam uma reação mais frequente e aumentam a probabilidade de sua ocorrência. Os reforços se classificam em positivos e negativos, como já colocamos. Os reforços positivos consistem na apresentação de estímulos no acréscimo de um evento à situação. Os reforços negativos, por sua vez, consistem na remoção de um evento. Nestes dois tipos de reforço, o efeito será o mesmo, e a probabilidade de resposta será aumentada. É como eu disse anteriormente, eu expliquei, né? No reforço positivo, você acrescenta um elemento, um evento, ou seja, você vai premiar a pessoa. No negativo, você retira, você pode castigar, olha, você vai ficar sem isso, ou você vai levar uma bela de uma surra, ou você vai ficar de castigo. Está se tirando alguma coisa, esperando que o resultado seja aquele que eu espero. Nos dois casos, como ele coloca, as probabilidades dessa resposta, o que é a resposta? É a mudança de comportamento, é a mudança de atitude. Ela aumenta. Porque você tem, de um lado, beneficia, eu já usei os dois, tanto beneficiar quanto tirar. Né? Por um lado, você beneficia alguém prometendo algo, essa pessoa interessa-se, faz aquilo exatamente que se espera dela e aprende. Não importa para a esquina, não importa, ele não mudou a aprendizagem, ele não mudou o comportamento, ele não cumpriu o objetivo que foi colocado. Não era passar, não era ser a aprovação, não era adquirir esse conhecimento. Não importa, funcionou. É isso que vai importar. Não importa se foi, vamos dizer assim, pedagogicamente incorreto, não importa se foi moralmente incorreto, não, o que importa, o que está em jogo é mudança de comportamento, certo? Ok? Vamos lá, Gilson. E aí tem essa imagem que eu achei muito interessante, que é um ratinho com um cartaz, pressiona o barra em troca de comida. Por que essa expressão? Vamos entender por que essa expressão. Skinner fazia, aí eu esqueci de comentar isso no início, era para ter comentado. Tanto Skinner quanto Pavlov, que é o outro behaviorista muito conhecido, eles faziam experimentos com animais, né? E a partir dos resultados eles faziam esse paralelo, essa comparação, vamos dizer assim, se funcionou com os animais, pode ser que funcione com os seres humanos, né? E os animais mais utilizados nos experimentos eram os ratinhos. Tem um experimento muito interessante que coloca um ratinho dentro de uma caixa e coloca lá comida ou água para ele. Ele fica com fome, o ratinho está faminto, mas a comida está lá dentro da caixa, mas só que está escondida. E ele só consegue ter acesso a um dispositivo na caixa lá, na gaiola, que ele só consegue ter acesso na hora que ele pressiona uma barra. Na hora que ele topa naquela barra, ele está caminhando, na hora que ele está tentando achar comida ou tentando mesmo achar espaço dentro da caixa, na hora que ele topa na barra, a comida ou a água aparece.
E aí, qual é a lógica do experimento? Fazer com que o rato perceba que é só tocar na barra que tem comida. Então, ele aprende, né? O comportamento dele vai se repetir, né? E o chamado comportamento operante. Ele vai, ao tocar na barra, ele vai ter o que mata o seu desejo, né? E é por isso que esse ratinho aparece aqui, pressiona barra em troca de comida. Ele já aprendeu a lógica da coisa e está aí se disponibilizando. Pode ir, Gilson. Mas vejam só, gente, fazer experimentos com animais e achar que esses mesmos eventos podem repetir-se com os seres humanos. Existem vários experimentos descritos nos livros dos behavioristas e que contam e que mostram essa capacidade de levar os animais a se comportarem de determinada maneira. Até um instinto natural, algo natural, pode ser, vamos dizer, modificado, pode ser aprendido. Um outro exemplo interessante é que eles davam comida para um cachorro, né? Pegava o cachorro, na hora de dar comida para o cachorro, fazia toda uma preparação. Na hora que colocava a comida, tocava-se uma sineta, né? Tocava a sineta e trazia comida. O cachorro, na hora que tocava a sineta, já sabia que ia comer. Aí acostumaram o cachorro com essa sineta. Aí retiraram a comida. Mas só o simples tocar da sineta fazia com que o cachorro já salivasse. Ou seja, ele já aprendeu, ele já sabia, o comportamento dele foi condicionado, houve um condicionamento. Né? E aí a questão que se tem, gente, é aprendizagem ou é condicionamento? Por esforço, a teoria do esforço, a teoria de premiar o esforço ou punir o não esforço, leva a pessoa a modificar um comportamento. Essa modificação é condicionamento ou é aprendizagem? É a grande reflexão que se faz em torno dos efeitos dessa teoria, né? Quando você mora no interior, os animais são todos condicionados, né? Quando você sai no terreiro, basta dizer as palavras mágicas que as galinhas vêm para comer, quem é vaqueiro, só na hora que dá o aboio, o gado vem, já sabe o que é que tem que fazer. Então, com os animais funciona. Mas será que com seres humanos funciona, né? Sempre lembro da música do Geraldo Vandré, né, que ele diz que com gente é diferente, né? Com gente, tratar com gente, com seres humanos é diferente. Vamos lá. Segundo Skinner, o comportamento humano é modelado e reforçado, o que implica em recompensa e esforço. No comportamentalismo, o homem é considerado como produto do meio e este pode ser manipulado. Lembremos lá da nossa teoria empirista, tem relação com isso aqui, né? Tá aqui, o homem é um produto do meio, ou seja, o ambiente influencia na aprendizagem do ser humano. Porém, esse meio pode ser modificado. Se eu quero modificar a aprendizagem, se eu quero modificar a personalidade, se eu quero modificar a compreensão de um ser humano, eu tenho que modificar o ambiente na qual está inserido. Esse meio pode ser modificado e pode gerar novos aprendizados ou novos condicionamentos. Não sei, vamos falar dentro dessa linguagem. É aprendizado ou é condicionamento? Como é que é a visão de educação dentro dessa teoria? A educação está intimamente ligada à transmissão cultural, pois deverá transmitir os conhecimentos, assim como os comportamentos éticos, práticos e sociais, né? A função da escola é transmitir a herança cultural acumulada pelas gerações precedentes. Não só essa herança, não é apenas esse conhecimento cultural, não apenas essas conquistas que a humanidade incorporou à sua existência ao longo do tempo, mas também as formas de se comportar. Qual o comportamento aceitável pela sociedade? Né? Que tipo de padrão ético eu devo seguir, eu devo obedecer? Né? Então, tudo isso é função da escola também ensinar, certo? Lembramos aqui também que isso nos leva a perceber uma visão de educação mais conservadora, né? Uma sociedade mais conservadora, uma educação que não provoca uma transformação, uma revolução, né? Mas uma educação que visa resguardar alguns valores que são caros, que são importantes para os seres humanos, ou que alguns segmentos, algumas pessoas julgam importantes. Estamos vivendo um momento de polarização, que se fala muito de conservadorismo, de liberalismo, de progressivismo, né?
E acho que essa discussão vem no momento correto para a gente. Por último, e o professor? O professor é considerado transmissor de conhecimento ao aluno e administra as condições da transmissão do conteúdo. Muito parecido com a tendência liberal que nós veremos na sequência. E justamente a tendência liberal vai se inspirar nesses elementos do behaviorismo. Por isso que eu disse, eles são básicos para a gente compreender as tendências que virão. Avançando, Gilson. Bom, agora nós chegamos na nossa última teoria de aprendizagem para a gente depois entrar nas tendências, né? Que é o cognitivismo-construtivismo. Fazendo aqui uma explicação breve. Essa aqui, gente, o construtivismo, o cognitivismo, é a teoria idealizada por Jean Piaget, que é um educador, um psicólogo bastante conhecido, cuja teoria foi absorvida pela pedagogia, pela educação de forma geral, que serve de base para, inclusive, a organização das escolas em todos os sentidos, né? Dinâmica de funcionamento, currículo, né? Porque o aluno não pode estudar determinados conteúdos quando tem 7 anos de idade, porque só pode estudar determinado conteúdo quando tem 12, 13 anos de idade. Tudo isso está ligado diretamente à teoria dos estágios de Piaget, que nós não vamos ver agora. Eu vou colocar elementos do construtivismo, para a gente entender o que é o construtivismo. Alguma coisa de Piaget vai ter aqui, porque não tem como falar de construtivismo e não falar dele, mas Piaget será um tema à parte, certo? Nós teremos uma aula só sobre ele, assim como nós teremos uma aula só sobre Vygotsky também, assim como nós podemos ter uma aula só sobre, aí entra mais para os coordenadores, Paulo Freire, né? E outros pensadores importantes que nós temos aí, certo? Então, eu posso trazer Vygotsky e Piaget num só dia, numa hora fala de um, outra hora fala do outro. Eu vou planejar da melhor forma possível. Bom, então vamos ver aqui essa teoria, cognitivismo ou construtivismo, aquela mesma ideia. Se falar de cognitivismo ou construtivismo, está falando da mesma coisa, certo? Aborda o estudo da mente e da inteligência em termos de representações mentais e dos processos centrais do sujeito. A presença ativa do sujeito diante do conteúdo é essencial, portanto, não basta somente ter contato com o conhecimento para adquiri-lo. É preciso agir sobre o objeto e transformá-lo, como diz Piaget. Foi o cientista suíço, né, no caso Piaget, que encunhou o termo construtivismo, comparando a construção de conhecimento à de uma casa, que deve ter materiais próprios e a ação de pessoas para que seja erguida. Bom, pessoal, não é fácil a compreensão sobre a teoria cognitivista, por conta que ela, como eu disse, ela é uma teoria psicológica que foi apropriada pela educação. A pedagogia se apropria das ideias de Piaget, porque justamente a pedagogia é a teoria do ensino, a teoria da instrução, da educação. E nós partimos da ideia de que se educa primeiro crianças. E para se educar é necessário que nós tenhamos uma compreensão de como a criança se comporta, dos elementos, das capacidades e das incapacidades, entre aspas, momentâneas mentais da criança, e quem melhor vai nos dar essa compreensão? A psicologia. Então, Piaget é apropriado pela pedagogia, eu volto a dizer, porque nós precisamos entender o funcionamento das estruturas mentais da criança, porque das estruturas mentais resulta tudo, não apenas a aprendizagem de conteúdo, a aprendizagem cognitiva, mas também a questão comportamental, como Piaget brilhantemente vai explicar em vários momentos da sua teoria, né? Quando ele fala dos estágios, quando ele fala da assimilação e de acomodação, né? Quando ele fala do erro infantil. Então, são vários e vários subtemas que nós precisamos abordar de forma individualizada, ok? Vamos ver aqui, quando ele coloca construtivismo, né? Construtivismo. O conhecimento, portanto, é construído. Preste atenção que tem um erro grave aqui. Tudo no Brasil vira moda, né? Vira modismo. E a partir do momento que vira modismo, já não tem mais significado, não tem mais o significado original. Todo modismo descamba para o populismo, e todo populismo não tem a preocupação com como as coisas realmente são ou funcionam, certo? O construtivismo na década de 90, né?
ele acabou virando uma moda, né? No final ali, meados da década de 90 até o início dos anos 2000. Ser construtivista era sinal de ser um grande educador, um grande professor, uma pessoa que pensa progressivamente a educação, uma pessoa que abandonou as ideias de uma educação tradicional, os métodos tradicionais. Mas muita gente não sabe nem o que é o construtivismo e como se dá esse processo, né? E aí vem a questão dos métodos. O método de Emília Ferreira, a utilização de jogos pedagógicos, de quebra-cabeças, de jogos de montar. Aí muita gente pensa a trabalhar com construção. Trabalhar com aqueles jogos de montar, de construir, e de encaixes de peças, e construir alguma coisa é construtivismo. Não tem nada a ver com isso. Está aqui explicando o que é que significa construtivismo. É uma comparação que Piaget faz, né? O que é que ele diz? Olha, como é que se dá a construção do conhecimento? Como é que se dá a produção do conhecimento para o ser humano? É semelhante à construção de uma casa. Se você vai construir uma casa, se não tiver todos os materiais disponíveis e quem construa, não vai ter. Você pode ter o melhor cimento, a melhor areia, o melhor tijolo, a melhor madeira, a melhor tinta. Você pode ter tudo, mas se você não tiver o pedreiro, que entenda dos processos, que saiba encaixar essas peças, que saiba conduzir o trabalho, nada feito. Não tem casa, portanto, não tem construção. A mesma coisa, ele só faz um comparativo. O conhecimento deve ter os materiais próprios, né? E a ação das pessoas para que seja erguida. E quem são essas pessoas, Piaget, que vão trabalhar dentro desse processo de construção do conhecimento? É aí que vem o professor, mas também os alunos, todos aqueles que estão inseridos, de certa forma, direto ou indiretamente no processo. O conhecimento precisa ser, ele é construído, certo? Ele não é simplesmente apreendido, o conhecimento já está aqui, eu descobri, como dizem os behavioristas, o conhecimento já está ali, não, os empiristas, melhor dizendo, eu só vou descobrir. Ele não é incentivado mediante reforço, né, de prêmio ou punição, como diriam os behavioristas, ele precisa ser construído. Ele é uma construção e que envolve principalmente o aspecto mental, o aspecto psicológico, que é responsável pela questão cognitiva, pela questão moral, pela questão ética, né, pela questão de perceber determinadas deficiências que o aluno possa ter, deficiência de ordem mental que o impossibilitem de ter o mesmo ritmo de aprendizagem que o outro, enfim, são várias e várias nuances, várias e várias perspectivas que nós podemos abordar a obra piagetiana, viu? Avançando. Pela concepção construtivista, o professor deve criar contextos, conceber ações e desafiar os alunos para que a aprendizagem ocorra. O conhecimento não é incorporado diretamente pelo sujeito. Pressupõe uma atividade por parte de quem aprende, que organize e integre os novos conhecimentos aos já existentes. O educador deve dominar sua área e conhecer os processos pelos quais o aluno aprende os mais diferentes conteúdos. Vamos ver esses 3 tópicos aqui. Gente, presta atenção aqui. Eu faço a aula, eu estou expondo dessa maneira, e não estou, como eu sempre faço, às vezes fazendo esses conectivos, tipo assim, como é que isso pode sair lá numa prova, tal. Nesse momento aqui, nós estamos no momento de compreender as teorias que embasam essas tendências, e, portanto, é uma compreensão muito mais teórica. Não importa se vai cair assim ou não. O que importa é que a gente precisa desse conhecimento para a gente entender como foram definidas essas tendências pedagógicas. O que são tendências pedagógicas? Modos de ensinar, modos de agir, modos de se pensar a educação. E esses modos todos são baseados nas teorias de aprendizagem, ou uma, ou em duas, ou em várias, certo? Então, vejam só o que é dito aqui. O professor ele deve criar contextos de aprendizagem, né? Ele deve criar situações que desafiem a imaginação e a inteligência do aluno. Por quê? Porque ele precisa construir novas estruturas mentais,
né? E as estruturas mentais, elas são naturais, mas elas não são apenas naturais, elas precisam que o ser humano trabalhe, que o ser humano, entre aspas, force, né, como diz lá no interior, force a mente, para que essas estruturas sejam construídas e desenvolvidas. Então, o professor tem que lançar desafios, certo? Então, quando aquele coordenador da nossa escola, quando aquele supervisor chega, olha, você tem que ver uma atividade mais criativa, mais bem elaborada, você tem que desafiar os alunos. Ele está apenas cumprindo uma ideia piagetiana muito importante, e que vai me dizer que a aprendizagem, ela se dá por processos mentais, onde a mente precisa ser desafiada, precisa ter novos degraus. Vai subindo um degrau, já estou aqui solidificado, cadê o outro degrau que eu quero ir lá para cima? Gradativamente, certo? E esses degraus que são colocados são justamente os desafios que são lançados. E para isso o professor é fundamental dentro dessa visão. Não esqueçam disso, certo? Como é que o conhecimento é incorporado pelo sujeito? Não é de forma direta, né? Eu falei, o cara aprendeu. Não. Ele pressupõe uma atividade por parte de quem aprende. A pessoa que está sendo ensinada, que está recebendo a informação, ela precisa ser um ser ativo, não apenas passivo. Receptáculo de informações. Ele tem que transformar, tem que trabalhar essa informação e tem que fazer com que ela faça sentido para ele. Assim vai haver aprendizagem. Por isso é que ele diz, não há transmissão direta. Não há transmissão direta porque nós estamos trabalhando com um ser humano ativo, de uma mente ativa, criadora, capaz de interpretação como a nossa. Então, ele vai retrabalhar, readaptar as informações, certo? De acordo com as suas possibilidades. Aí, criança tem menos possibilidade, uma criança de 4 anos, claro, que uma criança de 8 anos, né? Certo? A não ser que seja um caso excepcional, uma superdotação, uma questão nesse sentido. E mais importante, e que infelizmente não acontece muito hoje, né? O educador deve dominar sua área e conhecer os processos pelo quais o aluno aprende. Eu tenho que entender os processos que levam o aluno a aprender. Eu não posso achar que eu colocando de qualquer maneira, ou que eu simplesmente eu faço isso, esse menino não aprende. Eu tenho que entender os processos mentais e mais. Talvez Piaget não tenha falado isso com muita mais clareza, mas outros falarão. Os ritmos de aprendizagem são diferentes. Né? Tem crianças que simplesmente têm alguns problemas de ordem mental, algumas deficiências, né? Algumas que acabam impossibilitando que ela tenha o mesmo ritmo de aprendizagem de outro. Né? E isso são questões que foram descobertas, a gente pensa que foi recente, mas já do final da década de 80. Se conhece, né? Já se conhece a questão da superdotação, já se conhece a questão da hiperatividade, já se conhece a questão desses déficits de aprendizagem, não é deficiência, gente, é déficit de aprendizagem, que impossibilitam que determinadas crianças tenham o mesmo ritmo de outros. Certo? Então, tudo isso tem que ser conhecido, tem que ser percebido. Eu sempre brinco que, no passado, menino apanhou demais, menino hiperativo. Esse menino não quer nada, esse menino não estuda, esse menino é danado, só na escola só é brigando e taca no menino. Hiperativo não tem esse problema, não é questão dele, é porque esse déficit que ele tem, né? Aí esse menino é rudo, não era rudo, que se diz rude, mas falava rudo, né? Não aprende nada, esse menino está com 4 anos, 5 anos na primeira série, não sabe nem escrever nem o nome dele. É dificuldade de aprendizagem, não é culpa dele, é uma questão que o cérebro dele não tem o mesmo funcionamento dos outros, mas o professor precisa saber disso, né? E não era para a gente estar falando isso no século XXI, né? Gente, quando for o intervalo aí, vocês puxam na rede aí, que se deixar correr solto, passa aí, José. Bom, passa mais. Vamos só fechar aqui vamos só fechar essa parte aqui, que a próxima já são as tendências. A gente vai para o intervalo. O ensino numa concepção cognitivista que procura desenvolver a inteligência deverá, em primeiro lugar, priorizar as atividades do sujeito, considerando-o inserido em uma situação social. A aprendizagem só ocorre a partir do momento em que o aluno elabora o seu próprio conhecimento
e o papel do professor é criar situações que propiciam condições que possam estabelecer reciprocidade intelectual e cooperação ao mesmo tempo, moral e racional. Ele deve evitar a rotina e a fixação de respostas e hábitos. Né? Aquilo que nós colocamos, o professor conhecer a sua área de atuação, conhecer o ritmo de aprendizagem dos alunos, criar desafios e situações que possibilitam a aprendizagem, e aí uma dica que ele dá, evitar aquelas rotinas repetitivas, né, fixação de hábitos, que possa fazer que possa gerar acomodação na mente da criança. Né? O ensino deve desenvolver a inteligência, mas percebendo o seguinte, essa inteligência se desenvolve a partir de etapas, de momentos, e tem que se fazer perceber a inserção social. Nós estamos trabalhando uma inteligência, ou seja, um ser humano, inserido num contexto social, e não isoladamente, como outras teorias parece que acaba acontecendo, certo? Intervalo agora, pode ser, viu, Adair? Podemos fazer um intervalo agora. Se tiver questões aí, coloca, vamos tomar uma água. Eu mesmo estou morrendo de sede aqui. Passo a palavra. Sim, professor Cláudio, intervalo de 5 minutos. Quem não quer deixar sua casa com mais estilo e bem iluminada, não é verdade? Então, conte com a Magazine do LED, pois temos uma linha completa em lâmpadas de LED, refletores, luminárias, spots, painéis de embutir e sobrepor. São mais de 50 tipos de lâmpadas, módulos automotivos, artigos para iluminar sua festa e muito mais. Venha conhecer e confira nossos preços. Magazine do LED. Preço baixo é com a gente. Avenida Reginaldo Gomes de Souza, na Altamira, anexo Portal Magazine. Se é LED, é na Magazine do LED.
Olá, cursista. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite, equipe da tecnologia. Professor Cláudio, muitos elogios para o seu trabalho, para a sua aula, né? Nos dois canais, muitos elogios com relação à sua aula, muito bem explicada e tudo. E só um minuto. Bom, o William Wagner, ele coloca, inclusive que você já explicou sobre a psicotaca, né? Que às vezes os alunos estão uma situação em que ouvimos um colega professor expressando, esse aluno aí não aprende, é igual a outro irmão mais velho dele. Rude demais. Seria, então, uma relação Inatismo. inatista, né? Exatamente. Ou sobre essa situação, inclusive falou na TACA, na psicotaca, né? Que a nossa famosa psicotaca, quando se discute as teorias. Isso. Professor Cláudio, mais aula maravilhosa. Boa noite, professor Cláudio. Aula muito nítida, parabéns. Ótima aula bem explicada. Que bom. Muito bom. Professor Cláudio, podemos... Estamos agradando. Não. Você explica muito bem, professor Cláudio, parabéns. Já que nós não temos nenhum questionamento até o momento sobre as teorias da aprendizagem, voltaremos com o professor Cláudio após o café, a água, o chá que vocês já tomaram aí. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Só se for vocês que tomaram, que aqui não... Só água mesmo. Então, vamos retomar, né, gente? Aí, obrigado pelas palavras, sempre bom ouvir essas palavras. Se tiverem críticas também, serão muito bem recebidas também, até porque a gente vive numa democracia e ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, né? A gente procura fazer o trabalho da gente dentro das orientações que recebemos, né? E é bom quando estamos agradando. Gilcinho, pode passar, meu filho, para a próxima. As duas, pula dois slides. Próximo. O próximo, Gilson. As tendências pedagógicas que nós falaremos agora, pode colocar na primeira lá, Gilson. Ok. Bom, aí chegamos aqui nesse tema, gente, das tendências pedagógicas. Como eu disse, essas tendências, elas expressam, na verdade, uma construção, são construídas, na verdade, baseado nessas concepções das teorias de aprendizagem que nós acabamos de ver, né? Uma teoria, uma tendência que acredita, vamos dizer assim, que é necessário praticar uma educação que leve o ser humano, leve os seres humanos a se adaptarem à sociedade, a viverem de acordo com os ditames sociais, a não questionarem os valores impostos pela sociedade. Essa tendência ela vai estar alinhada mais com a visão não transformadora da educação, né? Podemos dizer que está mais alinhada com uma visão inatista da sociedade. Inatista não, gente, behaviorista, né? Onde vê-se essa questão do não privilégio da imaginação, vamos dizer assim, da produção do conhecimento, da reflexão acima de tudo, né? Enfim, a relação entre essas teorias que nós vimos com as tendências que nós falaremos agora. Mas o que é que são tendências, né? O que é que são tendências? Nós podemos explicar as tendências de diversas maneiras. Eu costumo dizer o seguinte, olha, forma de ensino, forma de ensinar, forma como a educação é pensada, né? As expectativas que nós temos diante do nosso ato de ensinar, no que diz respeito a que tipo de sociedade, que tipo de civilização, que tipo de povo nós queremos formar. Então, para isso, a gente utiliza as tendências, né? Essas tendências norteiam o trabalho pedagógico das instituições de ensino, o trabalho pedagógico do professor, e elas dizem muito do professor, da instituição, do sistema e do país que as aplica, né? Do país que as aplica. Essas tendências, portanto, elas vão se alternando ao longo da nossa história. Se nós pudéssemos fazer uma viagem no tempo, nós perceberíamos que há alternâncias do uso de determinadas tendências, ou privilégio de determinadas tendências em diversas etapas da nossa história, né?
embora nossa história não seja marcada por grandes rupturas, grandes transformações ou revoluções no campo da educação, mas o uso de determinada tendência é perceptível, vamos dizer assim, cá e lá, né, em determinados momentos. Né? Então, tendência tem a ver com isso. Tendência não tem a ver com moda, mas tem a ver com a forma como que nós estamos nos comportando, como nós estamos agindo, né? E na nossa temática, que é a educação, tem a ver com o ensino é organizado e que tipo de valores é repassado. Bom, está aqui a classificação estabelecida por Libânio, muito bom a gente frisar isso aqui. Essas tendências pedagógicas que nós vamos estudá-las agora, que estão divididas em 2 segmentos, né, que a gente vai ver mais à frente, as chamadas liberais e as progressistas, essa definição, essa divisão foi feita pelo José Carlos Libânio, que é um pensador, um professor, um pedagogo brasileiro, né, e que tem vários livros importantes e que discutiu sobre várias temáticas importantes dentro da nossa pedagogia, dentro da pedagogia. Ele fala sobre avaliação, ele fala, portanto, sobre metodologia, ele fala sobre tendências, e é dele essa definição clássica que é usada como referência nos concursos públicos. Tem as tendências pós-modernas que eu vou trazer para vocês em uma outra oportunidade, né, que eu acho que nem caberia tanto nessa prova que faremos, mas eu vou trazer a título de informação, né, que são outras tendências, uma outra referência pensada por outros pensadores. A gente vai trazer em outro momento, ok? Então, vamos lá. A classificação estabelecida por Libânio em sua obra, e que é sempre referência para as provas de concurso na área de educação, classifica as tendências pedagógicas em 2 grupos, liberais e progressistas. No primeiro grupo estão incluídas as tendências tradicional, renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. No segundo, a tendência libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos, certo? Aqui nós precisamos exercitar bastante a nossa mente. Depois que terminar essa aula, eu aconselho vocês, né, quem não jantou, jante, quem vai assistir algum pouco de televisão, assista, e mergulhe nas tendências para você ler, aprofundar, marque até 2 horas para fazer essa leitura. Tá bom, se tiver que acordar cedo amanhã, não tem nada não, bota o despertador, né, e fale para você mesmo, isso é necessário para a minha aprovação. Estou falando sério, não estou brincando, não. É sério mesmo, certo? Porque você precisa diferenciar essas tendências. O primeiro grande trabalho é diferenciar quem é liberal de quem é progressista, para não confundir. A crítica social dos conteúdos é liberal ou é progressista? Você tem que saber disso. Você tem que saber isso de mente, de memória. Você tem que saber disso. O segundo passo é entender os pressupostos teóricos que embasam cada uma dessas tendências. Entender por que essa tendência crítico-social dos conteúdos é diferente da libertária, mesmo ambas sendo enquadradas como progressistas. Entender o interior delas, né, como elas funcionam, por que é isso, por que não é aquilo. Quando surgiu uma exemplificação, você poder dizer, olha, isso aqui é crítico social dos conteúdos, isso aqui é liberal, é tradicional, isso aqui é tecnicismo. Então, o primeiro exercício, nomear e identificar, classificar as tendências dentro do seu lugar. E depois entender os pressupostos que as embasam, ok? Certo? Pode avançar. Temos aí um gráfico bem esclarecedor. Esses gráficos são importantes também no nosso estudo para a gente, que nos dá uma compreensão assim imediata, já esclarece um pouco as ideias. Vamos analisar o gráfico aqui. Esse é um quadro síntese, com referência na obra de Libânio, como nós já colocamos. Tem as tendências pedagógicas, elas se ramificam, se dividem em 2 segmentos, né? Tem as tendências liberais e as progressistas, e por sua vez elas também têm ramificações. As tendências liberais se ramificam em 4 e as progressistas em 3, né? Certo? Vamos falar um pouco dessas tendências e essa diferenciação entre elas.
Quando eu falo de tendências liberais, mais à frente tem um slide que vai dizer o seguinte: olha, a palavra liberal não quer dizer necessariamente democrático ou progressista, né? Isso aí faz referência a um contexto histórico, né? Vamos ver então. As tendências liberais, elas expressam, na verdade, a concepção de educação da burguesia que emerge ali no século XVIII, que começa a se consolidar como a classe economicamente dominante, né? A classe economicamente dominante passa a ser a classe que tem dinheiro, que pratica a atividade econômica mais importante daquele momento, que é justamente o comércio, né? Então, essa classe social enriquece e, por sua vez, ela materializa na prática uma lógica que existe desde o Império Romano até o dia de hoje. Quem tem dinheiro é quem controla a política. A burguesia tinha dinheiro e não controlava, porque o poder político estava nas mãos do clero e da nobreza. O que é que ela fez? As chamadas revoluções liberais, Revolução Francesa, Revolução Americana e as revoluções inglesas. A burguesia se consolida no poder e passa a lançar para o mundo a sua visão de mundo, que é a visão liberal, que vem do liberalismo político e econômico, a liberdade de pensamento, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, todas as liberdades vêm nesse momento histórico extremamente importante. E a educação, carro-chefe de todas as mudanças, não poderia ficar de fora, também foi influenciada. Por isso que essas tendências são tendências liberais. Foram as primeiras visões de como o ensino deveria ser organizado, ou condensavam as visões da burguesia de como o ensino deveria ser realizado. A primeira delas, a tradicional. Nós podemos dizer que essas tendências, elas também podemos colocá-las em oposição. Uma tendência liberal, ela tem uma visão conservadora da sociedade, né? Parte do pressuposto de que não é necessário fazer grandes mudanças, grandes transformações na sociedade. Precisamos fazer arranjos, né? Consertos, modificações, mas que não mudem a estrutura total da sociedade, né? Então, é uma educação que vai levar o indivíduo a desenvolver determinado comportamento esperado, né? Ou seja, um comportamento que não seja um comportamento contrário à estrutura social. Por outro lado, as tendências progressistas, elas partem da necessidade de transformação total da sociedade, certo? É necessário uma prática educativa que revolucione a sociedade. Parte da ideia de que a educação deve ser o ponto de partida para uma transformação, não apenas na área educacional, mas também que essa transformação transcenda os limites da educação e possa ser uma transformação política, econômica e principalmente social. Então, nós podemos dizer com clareza e com tranquilidade, as tendências liberais querem conservar a sociedade como está, se possível fazer algumas mudanças, mas sem mudar a estrutura de poder continua a mesma. As tendências progressistas defendem uma prática educativa que revolucione, que transforme e que modifique totalmente a estrutura social. Por que que os liberais querem manter a estrutura social e por que que os progressistas querem a transformação? Aí nós vamos entrar num campo, para além da educação, um campo político. As tendências liberais expressam a vontade e o ideário da burguesia. A burguesia é a defensora e a divulgadora do sistema capitalista, certo? O sistema capitalista. Então, mudar significa mudar aquelas pessoas que estão se beneficiando, né? Aquelas pessoas que estão no controle do poder, da situação. Vamos fazer algumas concessõezinhas, uma mudancinha aqui bem perceptível, mas a estrutura permanece a mesma, né? Por outro lado, quem quer mudar? Os progressistas. E quem são os progressistas? São aqueles grupos menos favorecidos, ou representantes dos grupos menos favorecidos, né, dos pobres, dos sem terra, daqueles que não têm os meios de produção no linguajar marxista, vamos dizer assim, e que querem transformar a sociedade, subverter a ordem. Por que que aqueles caras governam e nós não podemos governar? Então, a discussão ela é muito mais do que uma discussão educacional. Né? Compreender essas tendências, é necessário que a gente compreenda um pouco dessa representatividade de classe, né? Um grupo de tendência representa uma classe que quer continuar dominando, que é a classe burguesa, que são os capitalistas, né? E
A outro grupo quer revolucionar a sociedade, porque também quer participar um pouco desse controle social, certo? Vamos para frente. Pode avançar, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tendências liberais. O termo liberal não tem sentido de avançado. Popular. Defende a predominância da liberdade e dos interesses individuais na sociedade. Estabelece uma organização social baseada na propriedade privada. Aquilo que nós colocamos, né? Os interesses do capitalismo, quem tem propriedade privada no capitalismo é a classe dominante, certo? A primeira das tendências liberais que nós vamos ver, e a primeira que é colocada para a gente lá, é a tendência à pedagogia tradicional, a gente vai ver mais à frente. A pedagogia liberal defende a posição de que a função da escola é preparar o indivíduo no desempenho de papéis sociais, de acordo com suas habilidades específicas. Dessa forma, precisa aprender a adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, certo? Essa pedagogia foi pensada, foi refletida para ser praticada tendo a seguinte função. Qual a função da escola dentro dessa concepção pedagógica liberal? Né? Preparar o indivíduo para desempenhar papéis sociais de acordo com as suas habilidades específicas. E parte da ideia de que as pessoas nasceram ou surgiram com determinadas habilidades, com determinados dons, com determinadas capacidades, e que isso dará a ela a condição de exercer determinada função, determinada profissão, vamos colocar nesse exemplo, e não ter condição de exercer outra. Né? Ou seja, existem papéis sociais que devem ser cumpridos por aqueles que são aptos a cumprir determinado papel social. Certo? Então, é uma concepção bem de forma sutil, ela tenta colocar o indivíduo no lugar que lhe é devido na sociedade. Nós podemos dizer que nós percebemos aqui um eco de inatismo, né? Quando diz que os indivíduos têm papéis sociais pré-determinados, né? Que o gari não deve reclamar daquilo que ele faz, porque aí vem aquelas ideias, né? O trabalho do gari é tão importante quanto o trabalho do juiz ou do deputado, porque sem ele a cidade estava suja, tal. E essas ideias são ideias que tentam alienar a pessoa que exerce essas atividades, vamos dizer assim, não valorizadas pela sociedade. Tenta levar as pessoas a se conformarem com aquela condição. Na verdade, na prática, existe uma discrepância, uma diferença muito grande. Então, esse tipo de pedagogia tenta repassar esse tipo de visão, conservar a sociedade como ela é, sem grandes alterações. Existem os papéis sociais e nós temos que cumprir esses papéis sociais, né? E nós temos habilidades específicas para fazer isso, né? Tem essa teoria, ela reflete também as ideias de um sociólogo muito importante, sociólogo francês, chamado Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele fala justamente dessa necessidade de nos adaptarmos à sociedade como ela é, né? Assumirmos o papel social que cabe a nós. Não devemos pensar em mudanças porque a sociedade é mais velha do que nós. Quando nós surgimos, ela já estava organizada, planejada, funcionando daquela forma. Quem somos nós para tentar mudar? Essa é a ideia que essa visão tenta repassar para a gente. Tem que se conformar com o que temos, né? Nada de revolução. Gilson, avança. A ênfase no aspecto cultural esconde a realidade das diferenças de classe. Embora haja uma divulgação de ideia de igualdade, de oportunidade, não se considera as desigualdades de condições, né? Todos são iguais. Vejam o texto das constituições liberais. A nossa, a dos Estados Unidos, todas as democracias. Todos são iguais perante a lei, sem discrição de raça, etnia, gênero ou qualquer outra questão, né? Todos são iguais perante a lei. Isso é uma frase que expressa um liberalismo total e pleno. E é uma frase que camufla a realidade. É uma frase enganosa. Se você analisar a sociedade de fato, você vai ver que não tem igualdade nenhuma. É como naquela música dos Engenheiros do Havaí. Estão todos iguais e tão desiguais, uns mais iguais que os outros, né?
É isso que nós vivenciamos dentro da realidade. Então, essa expressão do liberalismo, ela não se materializa na prática efetiva, né? Ela camufla as desigualdades, como ele diz aqui nesse tópico. Gils, pode ir. Chegamos na nossa primeira, que é a tendência liberal tradicional, né? Que não tem grande segredo. Talvez é que as pessoas mais conheçam, né? É mais falada, né? Consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir uma posição na sociedade, chamados papéis sociais, como nós colocamos anteriormente. O compromisso da escola é com a cultura. Fatores de ordem social pertencem exclusivamente à sociedade. O caminho educacional dos alunos é o mesmo desde que se esforcem. Assim, os menos capacitados devem lutar para chegar ao nível dos melhores. Caso não consigam, devem se contentar com uma escolarização inferior. Gente, quando eu ouço essas coisas, assim, e lembro, e sei, e penso que tem gente que está no poder que pensa exatamente assim, me dá uma agonia, uma gastura, uma impaciência tão grande. Porque isso aqui, o tradicionalismo não se materializa nos métodos utilizados. O professor usa um quadro de X, os alunos estão enfileirados, né? Isso não é tradicionalismo. Tradicionalismo é muito mais as concepções, o tipo de sociedade que nós planejamos, que nós queremos para nós, né? Eu que cresci ouvindo a ideia de que a educação é para todos, de que existe escola pública e universidade pública que para todos possam estudar e que tenham acesso. Mesmo que não seja igual esse acesso, porque infelizmente acontece muita coisa politicamente, socialmente falando no país que impede, e isso acontece há muito tempo, que impede que as classes menos favorecidas tenham acesso a conhecimento, mas está planejado, está pensado como se todos tivessem esse acesso, né? Como se todos fossem iguais, como na prática não acontece. Então, algumas pessoas defendem o seguinte: olha, é culpa sua, se você não conseguiu estudar, se você não conseguiu se desenvolver, é porque você é burro, você não se interessou, você não teve vontade. Então, você tem que se contentar com uma escolarização inferior. E se você tem uma escolarização inferior, você tem que se contentar com uma profissão inferior, ganhando menos e tendo aquela vida que talvez você não sonhou, mas que é o que temos para hoje. Então, esse tipo de ideia que camufla a realidade, que tenta impor aos seres humanos um modelo de vida, de pensamento, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de proposta educacional. Lembrem-se, muito mais do que a disposição de carteiras na sala, muito mais do que o método expositivo do professor, o uso do quadro de giz, né, o uso de palmatória, que ninguém utiliza mais hoje em dia, graças a Deus. Muito mais do que isso, o que consolida uma escola, uma tendência como tradicional, uma visão como tradicional, é os objetivos e as perspectivas que estão implícitos na forma de ensinar e na objetividade do ensino. É o que realmente nós queremos, que tipo de sociedade nós queremos. Isso é que marca uma tendência, uma visão tradicional, certo? Muito mais do que essas metodologias que nós colocamos. Claro que numa prova pode aparecer a questão metodológica. Ele pode descrever a atuação de um professor, como eu já vi. Numa última prova que eu fiz, justamente tinha isso, né? De uma descrição, né, de uma sala de aula, e que era para dizer se aquela sala de aula, se aquele professor, se aquela escola enquadrava-se em qual das tendências, né? De acordo com a descrição. Claro que isso pode acontecer, mas nós devemos estar atentos que uma questão mais elaborada, ela vai falar não da questão metodológica, mas dos objetivos por trás da ação educativa. Ou seja, uma questão mais aprofundada, certo? E às vezes a gente se pega na superficialidade do método e esquece daquilo que é mais importante, que é, de fato, para que nós estamos estudando e ensinando dessa maneira, ok? Vamos lá. Valores acumulados ao longo da história pelas gerações adultas são a base do conteúdo programático. Devido a isso, a educação tradicional é tida como intelectualista e, às vezes, como enciclopédica, né? É aquela que nós vimos no behaviorismo também. Behaviorismo, a teoria behaviorista vamos dizer assim, é muito ligada, influenciou diretamente
a tendência liberal tradicional, certo? Influenciou mais diretamente mesmo, de uma forma que a gente percebe nitidamente, às vezes até se confundem, né? A gente percebe a influência nítida. E isso aqui é um dos pontos, né? O que é que nós vamos ensinar? O que é que se ensina? Olha, os valores acumulados pela história, pela tradição, são os grandes heróis, são os grandes feitos, são os grandes problemas e como foram resolvidos, são as formas de se comportar, aquilo que como a sociedade espera que nos comportemos. Então, são essas questões que são colocadas como base do currículo, daquilo que os alunos têm que aprender. E como são os métodos? Os métodos de ensino são expositivos, com ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas de memorização, tendo como objetivo disciplinar a mente e formar hábitos. Se você ler esse segundo tópico, você não precisa ler mais nada sobre metodologia tradicional. Tá tudo aqui, certo? Tudo está aqui. Se você espera uma questão mais fácil, vamos dizer assim, mais básica, que vai falar da metodologia tradicional, está aqui o que você precisa, certo? Mas lembrando, nem sempre as questões vêm da forma como a escola funciona na prática, mas vêm as questões sobre quais são os objetivos de formação. Não esqueçamos disso também. Como é que é a relação professor-aluno? É vertical, sendo o professor detentor do saber, que será assimilado passivamente pelo aluno. E aí eu coloquei de vermelho a expressão educação bancária, né? A expressão educação bancária. Essa expressão educação bancária é uma expressão que é de um pensador, de um pedagogo, um professor, filósofo, o que você quiser. Nosso, né? Nosso orgulho nacional. Valorizado no mundo inteiro, tem estátua na Suíça, no Chile, tem obras publicadas em mais de 20 línguas, é o autor segundo ou terceiro autor mais citado em trabalhos acadêmicos do mundo, que é o Paulo Freire, né? E ele cria essa expressão, educação bancária, porque ele compara a mente dos alunos dentro da pedagogia tradicional a um banco. O professor deposita as ideias na cabeça do aluno e espera que elas rendam, né? Que ela vai render. E o aluno passivamente não interage, só recebe. O aluno é um receptáculo. Da mesma forma que você deposita lá, você não, o professor daí deposita dinheiro lá na conta dele do banco. É que nós não temos condições de fazer isso. Pelo menos eu não tenho. Enfim, então essa é a metáfora que Paulo Freire utiliza, né? Educação bancária nesse sentido. Se deposita as informações na cabeça dos alunos. Pode passar, menino, Gilson. Nós temos duas imagens. Gilson? Ok, certo. E aí nós temos aí duas imagens que falam dessa tendência liberal tradicional. Nós temos a primeira da esquerda, o professor com a boca enorme falando e os alunos com a orelha enorme ouvindo. O professor é só boca e o aluno é só ouvido, ou seja, nitidamente o tradicionalismo onde a passividade do aluno está caracterizada nessa imagem. O aluno tem só que ouvir, repetir, 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 porque ensino é isso. O aluno não questiona, não interage, não há debates, não há troca de opiniões, não há o diálogo horizontal, para utilizar uma expressão de Paulo Freire também, e, portanto, isso é tido como modelo de aprendizagem. E do outro lado, nós temos o método ABC, uma cartilha que o professor Adair estudou muito também, tenho certeza que ele lembra, não é do meu tempo, claro, né, mas muita gente estudou por essa cartilha, a cartilha do ABC, acho que vocês já ouviram falar nisso, né? Isso aqui é uma expressão de tradicionalismo também, né? O ensino prático para aprender a ler. É o beabá, BEB, as metodologias de alfabetização atuais. Sabemos que as metodologias modernas partem das teorias de Piaget, de Emília Ferreira, são métodos de alfabetização, vamos dizer, mais dinâmicos e mais significativos, que teremos a oportunidade de falar mais à frente. Gilson? Vejam só essa outra imagem, tendência liberal tradicional. Como é que funciona o sistema educacional? O professor está sentado na mesa e estão os alunos aí, representados por animais. E o professor diz o seguinte: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, a mesma prova. Escalar aquela árvore. Veja só. Tem que ser justo a prova, é a mesma prova para todos, é o mesmo teste para todos.
Vocês vão ter que escalar aquela árvore. Quem vai ganhar aí, gente? Quem vai tirar nota 10 aí? Claro que é o macaco, né? E o pássaro também. Mas o elefante está em maus lençóis, a foca, o peixe, o pinguim e o cachorro. Essa imagem mostra que a visão da escola tradicional, né, que expressa uma visão do liberalismo, é justamente essa, né? Não se percebe as diferenças existentes entre os indivíduos, no nosso caso, as crianças. Espera-se que todas sejam iguais. Olha, se essas 10 crianças têm 6 anos de idade, isso, pois todas têm o mesmo comportamento. Espera-se que todas estejam no mesmo nível. E nós sabemos que na prática não é assim. Essa imagem serve para a gente gravar, fixar uma característica importante dessa tendência, né? Uma característica central dessa tendência. A consideração de que todos têm as mesmas capacidades, quando nós sabemos que não é bem assim. E fazer uma avaliação nesses moldes, a mesma avaliação para todos, sendo tão diferentes, não é uma coisa, vamos dizer assim, pedagogicamente aceitável ou correta. Vamos lá, Gilson. Bom, vamos ver uma outra aqui, uma outra tendência, que é a tendência liberal renovada progressivista. Você entender a tradicional, tranquilo, já é muito falada, muito explicada, está nos discursos pedagógicos, você ouve essa discussão em muitos lugares. Agora, essas outras aqui já é um pouco mais diferente, nós já precisamos ter um pouco mais de atenção, certo? Nós vamos fazer logo uma combinação aqui, nós vamos finalizar nessa tendência, certo? Para a próxima aula vai ficar a tendência liberal renovada não diretiva e a tecnicista. E todas as progressistas, né? A libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. E mais alguma coisa que eu trarei para vocês, certo? Mas por hoje nós vamos encerrar nessa que nós vamos começar a abordagem agora. Já está dando praticamente 9 horas, né? E nós temos esse horário especificado para terminarmos, né? Tendência liberal renovada progressivista. A finalidade da escola, na tendência liberal renovada progressivista, é de proporcionar a simetria entre as necessidades específicas do indivíduo ao meio social. A escola deve proporcionar meios que permitam ao aluno educar-se em um processo ativo de construção e reconstrução do objeto. Bom, vejam só, há uma mudança significativa em 2 pontos importantes que vocês podem anotar, podem gravar aí na mente de vocês. Essa tendência, ela vem, vamos dizer assim, cronologicamente na sequência da tendência liberal, e ela surge como uma proposta contrária à tendência liberal. Observou-se que alguns aspectos, algumas proposições dessa tendência liberal, de fato, estavam distorcendo, vamos dizer assim, a realidade, estavam propiciando uma compreensão errada do fator social, e também grupos minoritários, outros grupos começaram a perceber que, na verdade, essa tendência liberal ela é domesticadora, ela tradicional tenta fazer com que as pessoas se enquadrem dentro desses papéis sociais e giram o imobilismo e tal, e pensa-se, portanto, uma tendência mais branda, mais amena, e que possa considerar o aluno de forma diferenciada. A principal questão aqui é colocar o aluno como centro do processo. Se nós temos uma educação bancária marcada por aquela imagem que eu coloquei para vocês, o professor só fala, o aluno só ouve, aqui nós temos uma mudança de foco importante, significativa. O aluno é colocado como um elemento importante do processo. E isso implica numa mudança da função social da escola e principalmente na mudança da função do professor em sala de aula, certo? Vejam só, proporcionar uma simetria entre as necessidades específicas do indivíduo e o meio social. Na tradicional, é como se a escola estivesse alheia ao que acontecesse no mundo social, certo? É como se o que interessa na tradicional é a aprendizagem de um currículo estabelecido e que não é dinâmico e não tem relação com o mundo social, pelo menos não de hoje, porque a herança valorizada é a do passado. Aqui não.
busca articular-se mais os objetivos de ensino, a proposta da escola, da educação formal, com os interesses da sociedade, com a questão social, com o todo social. A escola, portanto, vê-se inserida na sociedade, não apenas como uma instituição à parte, mas como alguém que deve protagonizar dentro dessa sociedade. Alguém que deve uma instituição que deve agir, que deve interagir diretamente com a sociedade, provocando mudanças, levando a sociedade a passar por mudanças também, certo? Por isso é que recebe essa denominação, progressivista. Muito cuidado aqui, uma dica que eu dou para vocês. Pode ser que uma questão, pode ter uma pegadinha, e que leve você a enquadrar essa tendência liberal renovada progressivista, porque nem sempre ela vem com essa palavra liberal aqui, essa tendência renovada progressivista, você coloca lá classificar ela junto com as progressistas. É por isso que eu estou dizendo, você tem que lembrar. Progressista na classificação de Libani só são 3. Libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Essa aqui se enquadra nas liberais, certo? Não esquecer esse detalhe. Vejam só o objetivo da escola aqui, proporcionar meios que permitam ao aluno educar a si próprio, em um processo ativo de reconstrução, de construção e reconstrução do objeto. Vejam só. Um aluno que é dado a ele uma certa autonomia, é considerado, é caracterizado como um ser ativo, como um sujeito ativo que tem responsabilidade na sua aprendizagem e que não depende apenas de uma informação que recebe de um professor. Nós temos que ficar com essa ideia nítida nesse momento também. Gilson, vamos ver mais alguma coisa dessa tendência? Certo. A metodologia parte do princípio de aprender fazendo. A solução de problemas, pesquisas, estudo dos meios naturais e sociais, descobertas, tentativas experimentais são extremamente valorizados. O trabalho em grupo é enfatizado não mais como a técnica, e sim como necessidade básica do desenvolvimento mental. Gente, até hoje, trazendo um momento, vamos dizer assim, da banalidade do dia a dia da escola, você ouve, às vezes, conversando com colegas, ou na sala de professores, ou mesmo escutando alguns colegas falando, ou mesmo em discursos, em palavras, em palestras, você ouve a seguinte expressão, que o aluno tem que aprender fazendo, não é mais esse negócio do professor estar dando aula expositiva e dando aula para o aluno, explicando, não, o aluno tem que aprender fazendo. Por isso que a gente tem que trabalhar com pesquisa, com trabalho de grupo, com apresentação de trabalho na frente, né? Tem que levar o aluno para fazer aula de campo, para que ele possa entrar em contato direto com o objeto a ser estudado, enfim. Tudo isso passa a ser visto em oposição à visão tradicional, e tudo isso passa a ser visto como metodologia moderna, metodologia diversificada, diferenciada. Isso expressa muito claramente essa oposição que a tendência liberal renovada progressivista fez à tendência tradicional. Ela surge justamente propondo uma nova metodologia, uma nova visão social de escola e uma nova proposta metodológica e teórica. Por isso que foi tão forte no momento, foi um impacto importante que até hoje essas ações, nós já passamos de lá para cá por várias outras tendências, mas as ações inerentes à tendência renovada progressivista, aprender fazendo, pesquisa, trabalho de grupo, trabalho de campo, isso é apontado hoje como sendo uma ação, uma metodologia pós-moderna dentro da educação, né? O último tópico aqui, o trabalho em grupo é enfatizado, não mais como a técnica, e sim como necessidade básica. O trabalho em grupo agora é visto como uma necessidade básica. Começa a se perceber aqui uma diferenciação entre os alunos, né? Porque a partir do momento que você parte com um trabalho de grupo, e todos nós fizemos trabalho de grupo, participamos, nós sabemos exatamente quem foi professor, quem foi aluno, sabe que na hora de um trabalho de grupo, tem um ou dois que tem condição de apresentar, os outros é só mochila que vai nas costas da gente, né? Tem aqueles que têm muita vergonha, muita timidez, como era o meu caso, né? Muita gente não acredita quando eu falo que eu fazia o trabalho, mas não apresentava. Não, eu faço tudo, você não precisa se preocupar com nada, não, de apresentar não é comigo, não, né? E tem aqueles que simplesmente não fazem nada,
né, que acabam ganhando nota. Ou seja, nesses grupos se percebe a diferenciação entre os alunos. A partir do momento que você vai trabalhar com grupos, você percebe que você tem alunos da mesma idade, da mesma faixa etária, mas com níveis, conhecimento totalmente distintos, né? Há uma discrepância muito grande. Ok? Começa a se perceber isso. É só com o trabalho de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, de tantos outros que vão enfatizar nessa questão da diferenciação como algo importante a ser corrigido, a ser trabalhado. Gilson, passa mais 2 slides, só para ver se ainda tem mais alguma coisa dessa tendência. Tendências pedagógicas, aí nós temos o professor. Bom, ainda certo, vamos terminar. Passa o outro para me ver, Gilson. Volta, é só aquele mesmo. Só para saber se estava finalizando. Ok. Finalizando, o professor não tem uma posição privilegiada nesta proposta. Sua função é auxiliar o desenvolvimento espontâneo da criança, quando a intervenção é para orientar da forma ao raciocínio. A consciência dos limites da vida em grupo é que dá origem à disciplina. Dessa forma, o aluno disciplinado não é o aluno mudo, estático, e sim o solidário, participante, respeitador das normas do grupo. Vejam só que como são mudanças sutis, mas muito importantes, né? No modelo de escola tradicional, qual é o melhor aluno? Aquele que está caladinho lá, só ouvindo, ei, mas é bom aquele aluno. Não dá trabalho, não conversa, né? Ouve tudo, é um silêncio danado. Olha aqui na outra proposta, na outra tendência, né? E é porque ela não é nem progressista, ainda é dentro da visão liberal. Mas a mudança é muito significativa, né? O aluno bom não é o aluno estático, é o participativo, é aquele que respeita as regras e as normas, é aquele que está antenado naquilo que tem que ser feito. Qual a função do professor? Ele perde a sua função privilegiada, se é que nós podemos dizer que é uma função privilegiada, passar 24 horas centralizando a informação e tendo os alunos apenas ouvindo. Eu nunca gostei disso. Né? Nunca me esqueço de uma vez que eu fui dar uma aula numa turma de pedagogia, numa outra cidade. Cheguei lá, acostumado a dar aula em Barra do Corda, os alunos conversam e participam bastante. Chego lá, 12 alunos, o material que eu tinha preparado para um dia, quando chegou 10 horas da manhã, tinha acabado tudo. E eu tive que inventar um trabalho de última hora para poder... Porque o povo era tão parado, tão calado, que não tinha reciprocidade de nada. Né? Bom, então a função do professor, qual é? Auxiliar o desenvolvimento dos alunos, da criança, o desenvolvimento espontâneo, as intervenções, elas têm que ser intervenções que visem orientar, trazer orientações de como fazer, de repente, está errado dessa forma, porque você não tenta dessa outra maneira, mesmo sabendo como resolver o problema, como equacionar aquela problemática ali, o professor deve criar condições para levar o aluno a desenvolver-se por si próprio e chegar à sua própria conclusão. Né? Começa-se, portanto, a trabalhar a mente da criança de forma diferenciada. Não como uma mente passiva, mas como uma mente ativa, capaz de interpretar e de produzir conhecimento também. Certo? Pessoal, nós vamos ficando por aqui, 9 horas e 2 minutos aqui no meu. Na próxima terça-feira, eu acho, nós vamos retomar essa discussão com as 2 tendências que faltam, certo? Muito obrigado pelo apoio da nossa equipe, muito obrigado a vocês, concurseiros, pela atenção, e estamos à disposição aqui para qualquer esclarecimento posterior, né? Professor Daí, assuma, por favor. Muito obrigado, professor Cláudio, parabéns pela exposição, muitos comentários positivos aqui elogiando o seu trabalho, né? Aula proveitosa, alguns colegas cursistas aqui lembrando dos castigos, né, quando criança, da bisca, do puxão de orelha, do milho. Eu tenho um exemplo, por exemplo, eu tive que levar uma palmatória para minha professora, que meu pai fez, para ele aprender matemática, para ele aprender a tabuada, né? Então, eu tenho essa história... Sofreu na pele, né? Eu sofri na pele. Eu tive que levar a palmatória para minha professora, feita pelo meu pai. Bom, mas é isso. Só tem uma pergunta aqui da professora Noedna Araújo Campos. Quando ela fala sobre as tendências pedagógicas, elas servem para nortear o trabalho do docente no âmbito social em que vive.
Sim, com certeza, com certeza. A ideia é essa. Claro que nós temos tendências como a tradicional que não tem nenhuma um direcionamento, vamos dizer assim, uma finalidade de mudança social, até porque a escola é vista como uma instituição à parte, né? Onde os processos que lá acontecem não tem, ou pelo menos não tem de forma decisiva a relação com a sociedade. A partir dessa segunda tendência que nós abordamos, é que vai se ter essa questão da mudança social, da escola como um centro difusor de conhecimentos, não apenas conhecimentos que dão à pessoa individualmente uma condição de interpretar o mundo, mas conhecimentos que vão nos dar a condição de, inclusive, modificar a sociedade, certo? Os valores que a escola trabalha, a escola é vista a partir dessa segunda tendência como um motor que vai impulsionar as mudanças sociais, certo? Isso mesmo, professor Cláudio. Chegamos ao final de mais uma aula de conhecimentos pedagógicos, ministrado pelo professor Cláudio Souza. São 21h04, missão cumprida hoje. Avisar os nossos cursistas, concurseiros que nos assistem aí pelo canal do YouTube da CEMED e canal Web BDC, que amanhã nós teremos aula de língua portuguesa com a professora Joseusa Lima, e na quinta-feira nós teremos aula de raciocínio lógico matemático com o professor Gilberto Teixeira. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco, muito obrigado, professor Cláudio, obrigado à equipe da Secretaria Municipal de Educação, a equipe de apoio e suporte, e estaremos à disposição amanhã, a partir das 19 horas, com língua portuguesa, professora Joseusa Lima. Muito obrigado, boa noite a todos.